Bem-vindo e bem-vindas a esse novo episódio do Pode Tudo. Hoje a nossa proposta é abrir a caixa preta dos concursos. Para tanto, convidamos aqui o Dr. Fernando e o Dr. Ivo, que são responsáveis, né? São sócios no curso preparatório de concurso Ser Aprovado. Então, eles agora vão apresentarem-se. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Bezerra, sou delegado de polícia, eu sou baiano, né, de naturalidade, mas já me considero amazonense, até por uma conferência legal que nós dois, eu e o Ivo, já fomos agraciados aí pela Assembleia Legislativa com o título de cidadão amazonense. E o concurso público, ele entra na nossa vida de uma forma muito especial porque a gente respira concurso público, né? Sempre objetivamos o concurso público, especificamente delegado de polícia. Era uma paixão de infância minha, né? Então eu faço hoje, talvez, como diz lá o Machado de Assis, né? Quando ele cita o Bentinho, né? Ele diz que uniu dois pontos cruciais da vida dele em determinado momento do livro. E eu hoje consigo juntar dois pontos cruciais da minha vida porque gosto muito de ser delegado de polícia e também professor. Então eu consigo conciliar essas duas carreiras, graças a Deus, com talvez um certo grau de eficiência. E alguns dizem que eu sou bom professor e bom delegado, eu não sei, né? Até então, Bom professor, você certamente é. É Né, Ivão? aquilo que eu chamo de professor de marca. Ó, Não tem a roupa Calvin Klein? sim, Não tem tem. a bolsa tal? Você é um professor de marca. Que E bom. o doutor Ivo certamente também. Isso com certeza. Não, obrigado. Eu vou aproveitar o ensejo primeiro para cumprimentar todo mundo que está assistindo e agradecer, professora, o convite de vir aqui ladear com a senhora e com o Fernando. Fernando, a gente já ombreia todo dia, né? Todo dia do lado deles, seja na polícia, seja trabalhamos em delegacias próximas. A gente se encontra todo dia também. Vira e mexe, a gente também está em festas fora junto também. Só não vai dizer que a gente é um casal, A né? gente é. Que fique claro, porque as pessoas pensam, nós não somos casados, tá, professora? É importante dizer Não, isso mas também. correm até juntos. Também. Mas assim, dizer da satisfação que é estar do lado de vocês aqui, a senhora que dispensa comentários assim no meio acadêmico, Obrigada. Dispensa comentários e quero dizer que me sinto muito lisonjeado de estar aqui do seu lado. A senhora falava que estava nervosa, na verdade, eu estou nervoso de estar aqui do lado da senhora. Eu estou nervoso aqui de estar do lado da senhora e jamais acostumado de estar aqui do lado, né, do Fernando. Mas assim, me apresentando, né, me chamo Ivo Martins, sou delegado da Polícia Civil já há 13 anos. 13 anos que nós estamos já, Isso né? é. 13 anos, passa rápido, né? Sou carioca e flamenguista, claro, que todo carioca é flamenguista, né? Não, foi bom. Não, né? Eu sou fluminense. O Fluminense está bem. Mas estou feliz de você estar aqui. O Fluminense está bem. E estou aqui, né, na polícia e também ministrando aulas já há muitos anos, né? Ministrando aulas tanto nos bancos de faculdade, né? Quanto também em concurso público, né? Sempre que cheguei no Amazonas, desde que cheguei no Amazonas, aliás, ministrando aula. E é o que o Fernando falou, a gente respira concurso público o tempo inteiro, mesmo não querendo. A gente está sempre atendendo os alunos, tirando dúvida, aconselhando, né? Servindo de ombro, de ombro amigo, enfim, de conselheiro e, sobretudo, de professor também. Né? E a gente está aqui porque hoje pode tudo, parece, né? Para poder conversar a respeito de tudo. Inclusive, o Fernando não fez a identificação adequada. Ah, porque ele não contou que ele é mestre E fui seu orientando. em segurança pública, não é? Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas. Excelente aluno, dispensa também comentários, porque ele quer que eu fique elogiando ele. Mas mais fantástico que o aluno é a orientadora. Muito obrigada. Não é verdade? Muito obrigada, mas você sabe, com apoio. Mas o que eu penso sobre o concurso público, evidentemente não é a minha lida diária, é a minha própria experiência, né? Quer dizer, evidentemente, eu sou adiantada em anos, não é? E certamente hoje a vida de um concurseiro, a vida de um professor é totalmente diferente. O primeiro concurso que eu fiz, eu estudei pelo programa com os papéis que eu tinha, né? Eu vinha de uma formação em administração de empresas e precisava passar, era uma coisa necessária. Eu sou de uma família de servidores públicos, não é? Então, evidentemente, para mim, aquilo era um caminho a ser seguido, né? Era o caminho mais fácil para mim.
E eu me lembro que eu tirei 8 nesse concurso, eu não considerei uma nota boa, porque eu perdi ponto numas questões que chamava-se PERT. Era muito difícil, porque era um trabalho de engenheiro, de acompanhamento de obras. E eu nunca ia aprender aquilo, porque não fazia parte da minha ideia e do meu entendimento. E depois, então, vim para Manaus, terminei meu curso de Direito e fiz concurso para o Ministério Público. Não existia cursinho preparatório, não existia internet. Então, quem promovia o curso eram os próprios promotores e procuradores de justiça. E, para delegado, foi, na realidade, uma consequência daquela preparação. Todos os meus colegas que passaram para o Ministério Público, foram só 11, todos passamos para delegado. Era claro, porque era um estudo muito voltado para aquilo que cairia nesse concurso. A minha dificuldade, na realidade, foi a prova técnica, mas eu passei com 10. Graças a Deus, era um carioca que me avaliou, e isso me ajudou bastante, porque eu já era uma senhora um pouquinho forte, né? Mas eu não fui protegida. Tá bom? Então, eu queria que vocês nos contassem como é hoje, quais são as diferenças que percebem, né? E como que vocês conseguem trazer ainda um curso preparatório presencial. Perfeito. A preparação para concurso público hoje, ela é um pouco diferente até mesmo da nossa época, né, Ivo? Total. Porque hoje você precisa ser um estudante profissional. Então, o concurseiro hoje, ele realmente precisa estar profissionalizado. Ele tem que ter metodologia, ele tem que ter orientação, ele tem que ter alta performance, planejamento. Para tudo isso, então, envolve o quê? Envolve uma dedicação, uma abdicação, principalmente. Mais do que ser dedicado, ele precisa ser abdicado, né? Porque se ele não abrir mão de determinadas coisas na vida dele, fica muito difícil ele atingir o alto grau de preparação, que é exigido hoje em dia. Na nossa época, por exemplo, eu e o Ivo, a gente tinha uma abrupta diferença entre os primeiros colocados e os reprovados, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje as pessoas têm praticamente uma isonomia, tanto na preparação quanto no resultado. O acesso à informação é muito grande. A rede, né, de divulgação de materiais também é muito grande. Hoje você tem acesso na palma da mão, como eu costumo dizer, porque seu celular hoje é um instrumento, né, de captação de informação para concurso. Você pode fazer um curso pelo celular, integralmente pelo celular. Então as metodologias online, elas democratizaram muito o acesso e talvez até a profundidade com que as questões sejam cobradas. Porque há um ranço, né, em que se diz que a questão do concurso público é superficial. Na verdade, ela não é superficial. Ela é bem aprofundada, só que com um grau de verticalidade diferente daquilo que é exigido, por exemplo, no mundo acadêmico. O mundo acadêmico exige, porventura, uma pesquisa, né, com a metodologia científica, que você vai angariar fontes e, a partir daquelas fontes, sintetizar aquelas informações e, obviamente, sempre respeitando as fontes. Mas no concurso público é um pouco diferente. Você talvez não faça uma pesquisa ampla de fontes, né? Você volta-se muito mais para um diálogo com um determinado autor que é mais sedutor para você, que é mais fácil de compreender, mas não significa dizer que você não precise ter um grau de apreensão de conteúdo. Eu diria que a diferença, até para abrir para o Ivo falar, eu diria que a diferença no concurso público exige-se um pouco mais de memorização, né? E um raciocínio talvez mais aritmético, né? E no mundo acadêmico, que aí na pesquisa científica você precisaria de um esforço maior de racionalidade, digamos assim, sistemática, né? Porque você vai angariar a partir de várias fontes uma percepção que você tem a respeito daquele tópico, daquele conteúdo. Já no concurso público você tem uma visão mais holística, você não se debruça exclusivamente sobre um ponto, você vai ter que ter um domínio completo de um conteúdo, entende? Não é mais ou menos isso, né? E as vertentes são diferentes também, na medida em que hoje em dia, para fazer concurso, simplificando mais até a fala do Fernando, que ele é sempre muito erudito, né? E eu procuro desmistificar um pouco mais, né? Trazendo para um campo mais prático, mais aberto. Concurso público hoje em dia não passa o mais inteligente. Aliás, muitas das vezes o mais inteligente não passa. Quem passa é o mais dedicado, o mais obstinado, o mais obcecado,
né? De modo que, às vezes, o inteligente tem até mais dificuldade do que aquele próprio obstinado. Por quê? Porque, hoje em dia, para vencer concurso público, você tem que vencer a prova. Basicamente. Verdade. Né? Você não precisa nem dominar todo o conteúdo. Basta você vencer aquela prova. E isso engloba o quê? Manha de prova. Manha de prova que eu digo é a prática, efetivamente, né? A prática, a exaustão. E costumo dizer que o concurso público hoje ele é basilado em três esferas, né? Que é a esfera do conhecimento programático daquele concurso ao qual você está se submetendo, obviamente, né? A prática, a exaustão daquele conteúdo programático, seja através de teoria, seja através de prática, né? E também o condicionamento físico e mental, sem o qual não há como você vencer as etapas, porque é um processo pedregoso, tortuoso, chato, na verdade. Né? Essa sua observação sobre a questão mental, eu tenho assim, uma visão de que o emocional reprova e aprova. Sim. Com certeza. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida nenhuma. Então a pessoa precisa estar, de fato, com a mente sã, né? E com o corpo são também, porque ele vai se dedicar a horas de estudos a fio. E né? etapas, né, Igor? E etapas, né? E vai sofrer as reprovações muito mais do que as aprovações. Ele tem que saber lidar com isso, entender que a reprovação, na verdade, é uma etapa, né, da escada para a aprovação. As pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso, né? Então, é verdadeiramente um processo, né? Um processo diferente, como o Fernando bem falou, né? De um processo que é diferente do processo acadêmico, né? Mas é processo. Mas vocês imaginam que hoje, com tantas informações, tanta necessidade de atualização, a possibilidade de um autodidata conseguir alcançar-se um êxito? Olha, eu penso que é possível, né? É possível até porque eu conheço experiências, né? Eu conheço até um procurador da República na Bahia, que foi professor da Universidade Federal da Bahia, que ele era um ser humano fantástico. Aquele cara estava fadado, obviamente, ao sucesso, né? Ele sabia tudo de tudo em um alto grau de performance. Agora, é muito difícil hoje em dia você ter um autodidata aprovado num concurso público. Acredito que sim. Não estou dizendo que é impossível, né? Porque senão eu estaria aqui negando, né? O que não é. Essa possibilidade. Existe, né? possibilidade existe, mas é aquela história. Hoje, para você ser aprovado em um concurso público, talvez o mediano ele tenha muito mais chance. Por quê? Porque ele respeita o processo muito mais do que o fantástico. Né, Ivo? O fantástico, ele acaba confiando demais no seu dom, digamos assim, ou na sua capacidade intelectual e acaba ultrapassando o processo. Ele não cumpre as etapas, né, Ivo? Só para você ter uma ideia, professora, em certa ocasião colocaram um advogado e um engenheiro para poder fazer uma prova de concurso, a mesma prova. Colocaram os dois para fazer a mesma prova, 10 questões objetivas. Né? Os dois nunca tinham sido submetidos a concurso público, estariam sendo submetidos àquele concurso, aquele teste ali naquele momento. Das 10 questões, o advogado acertou 3 e o engenheiro acertou 9. Das questões. Como é que se explica isso? A questão do pragmatismo e do objetivismo. A pessoa ser direto para você poder fazer uma prova. O advogado divaga demais em várias teorias, tese, antítese, pega dialética, não sei o quê, dentro de uma questão objetiva e acaba... Enquanto que aquele que é mais... direto, pragmático, objetivo, consegue atingir aquilo que está sendo perguntado, entende? Eu acho que também tem uma questão, talvez, da leitura. Eu nunca me esqueço que eu aprendi isso com a minha irmã. Ela passou vários concursos e ela não tinha muita dificuldade, porque como professora de português, ela compreendia exatamente o sentido daquilo que estava sendo perguntado, porque isso às vezes me parece que também é uma casca de banana, não é? Quer dizer, ao invés de você perguntar algo de uma forma muito mais direta, você sugere ou coloca palavras, não é? Que dificultam o entendimento. Isso é o que a gente chama de pegadinha. Pegadinha no prático de pegadinha. Exatamente. Então não basta apenas conhecer aquele conteúdo teórico. Tem que estar ali pronto para poder vencer essas pegadinhas. Exato. O examinador quer isso. Ele quer hoje em dia muito mais perspicácia, né, do que aquele cara que efetivamente conheça aquilo. Por exemplo, um concurso para a magistratura do DF, né, se levou em consideração o seguinte:
é preferível ter 15 juízes que dão sentenças de uma lauda do que ter um juiz que dê sentença de 15 laudas. Verdade. Tamanha é a velocidade que a jurisdição precisa ser concedida. Sim. Então, as pessoas hoje em dia precisam ser mais pragmáticas, precisam ser mais objetivas, precisam ser mais diretas. E eu estou falando isso por quê? Porque é necessário conhecer essas pegadinhas. E, às vezes, o camarada ele não tem o conteúdo teórico, mas está lendo um negócio lá, apareceu um somente, ou um com exceção de. Na questão, Sim. ele, opa, peraí, isso aqui pode estar errado. Ou tende a estar errado, né? Ou tende a estar errado. Proposital. O examinador começa com uma negativa, o aluno já se embanana todo. Às vezes ele coloca 2 negativas numa assertiva e as 2 negativas acabam tornando a questão verdadeira. Isso. Né? O negativo com o negativo acaba sendo positivo. Agora, isso tudo é manha de prova, a pessoa precisa entender, né, como que fazer. é exatamente, eu acho, o grande papel, além de, vamos dizer assim, de dar os meios, né, através das aulas e do material, é o grande papel do professor. Sim. Orientar. Aí, a minha pergunta, assim, que na realidade não é uma pergunta, é uma coisa, Constatação. não, algo que eu penso. Como é que se dá o relacionamento do professor de um curso, que normalmente tem muitos alunos, não é? Com esses alunos? Aí é uma coisa que me chamou a atenção outro dia. É o aluno que vai fazer o concurso, mas ele chega para você e diz assim: quando é que vai ser o próximo concurso? Como é que se lida com isso, com uma pessoa já derrotada lá, trabalhando no seu curso, que você está fazendo tudo, vocês estão fazendo tudo para aquela pessoa ser aprovada? Como é essa relação entre vocês? É uma realidade muito comum para a gente, porque a gente tem que observar o seguinte, né? O concurso público, ele é um funil. É um funil. Então, se levarmos em consideração, por exemplo, concursos recentes, a Polícia Militar, nós tivemos aí mais de 100 mil pessoas concorrendo para 1.000 vagas. Né? A Polícia Civil, quase 100 mil pessoas concorrendo para 600 vagas. Quer dizer, não vai ter vaga para todo mundo. Claro. Então, muitas pessoas vão se frustrar no meio do caminho. Claro que existe um grande número de pessoas que compõem aquilo que nós chamamos de massa, que é o pessoal que vai arriscar, vai tentar o concurso sem ter estudado, sem ter se preparado e etc. Vou citar um outro exemplo, que é o mais absurdo de todos. INSS, 1 milhão de inscritos para 1.000 vagas. 1 milhão de inscritos para 1.000 vagas é algo surreal. Né? Surreal. E aí, a gente constata o quê? Que muita gente vai ficar no meio do caminho. Óbvio que vai ficar, porque não tem vaga para todo mundo. É um grande funil, de fato. Né? Agora, como lidar com isso? É a pessoa internalizar a derrota. E saber que a derrota é necessária no processo. Né? Vamos lá. Grandes líderes e grandes personagens da história mundial tiveram derrotas no curso das suas vitórias. As vitórias não foram constituídas apenas né, de forma contínua. Elas são, na verdade, o processo de várias derrotas. Napoleão Bonaparte, que é um grande líder militar e um grande líder político também, né, ele teve derrotas, ele perdeu várias vezes nas guerras para a Inglaterra. Né? Até chegar numa grande vitória. Quer dizer, ele constrói a vida dele em cima de derrotas e vitórias. E essa capacidade de ressurreição, essa capacidade de ressurgimento, né, de renovação de forças, é que o concurseiro precisa. Se o concurseiro tiver uma visão de que o mundo dele acabou na primeira derrota, nós não teríamos vitoriosos. Desculpa. Sim. Quanto tempo que você acha que seria necessário, que vocês acham que seria necessário de preparação para uma pessoa enfrentar, por exemplo, um patamar desse, né? Isso é muito relativo, professora. A questão do tempo é relativo. Relativo porque vai depender de cada um. Na verdade, né? Vai depender de cada um, vai depender também do tamanho do concurso para o qual a pessoa resolve se dedicar, né? Assim, não costuma ter um tempo pré-definido, mas eu posso reputar aqui cerca de 2, 3 anos, um tempo razoável mínimo. Médio, né? Digamos assim. Para a pessoa começar a ter um resultado. Tem gente que passa com menos? Tem umas pessoas fora da curva também. Você encontra nesse processo umas pessoas fora da curva, mas a regra é que, a regra mediana, né? Que em cerca de 2 a 3 anos a pessoa começa a ter algum resultado de aprovação. E é mesmo uma escadinha. Por exemplo, concursos com várias fases. O cara começa fazendo o concurso, ele fica longe da metade das questões da prova objetiva. 100 questões, ele fica em 30 no primeiro concurso que ele faz. Não fez nem a metade. Ele vai avançando, já começa a atingir a metade. Aí ele vai avançando um pouco mais, ele já começa a chegar próximo à nota de corte. Isso aí.
Mas no próximo concurso, já é a quarta reprovação. No próximo concurso, ele já é classificado, mas não consegue a aprovação, passou perto. No próximo concurso, ele é aprovado na primeira fase e reprova na segunda, professor. Aí no próximo concurso, ele passa na primeira, passa na segunda, reprova na terceira. É o ciclo natural das coisas, né? É o ciclo natural das coisas. E isso é um baque, é bem verdade. Mas, professora, a gente vê aluno reprovado por uma questão, 2 questões. Agora eu pergunto para a senhora, o cara que fica reprovado por 1, 2 questões, ele não tem condição de passar na próxima? É claro que tem. Então, se a pessoa tiver consciência disso, que está enfrentando um processo, né? E o processo, o nome já está falando, é andar para frente, né? Se ele não retroceder, ele vai conseguir passar. Pegando um gancho assim do que o Ivo está falando, as pessoas têm uma falsa impressão de que o direito, né, vai te facilitar num concurso público. Eu tenho uma visão um pouco distinta porque eu olho muitas estatísticas, né? E a gente saindo um pouco da área jurídica, porque obviamente na área jurídica nós vamos concorrer com pares, com iguais, com bacharéis em direito, né? Se a gente for fazer um concurso de delegado, de juiz, de promotor, de procurador, de defensor, todos esses obviamente estão na área jurídica e todos só podem concorrer se forem bacharéis. Mas excluindo isso daí, porque nós estaremos ali, de certa maneira, equivalente, né? Indo para as outras áreas que o direito acaba repercutindo bastante, como a Polícia Civil, que é um concurso que exige muito direito, diferente da Polícia Federal, que o direito fica em um segundo plano, né? Mas pegando ali a Polícia Civil, por exemplo, as estatísticas mostram que os bacharéis em direito não têm a mesma performance que outras áreas do conhecimento. Por que isso? Porque a forma que nós, do direito, entendemos as questões é como o Ivo falou, é muito diferente da racionalidade que se imprime nas outras áreas, como a engenharia, como a administração. A gente não é tão racional, digamos assim, aritmético, né, como as outras áreas são. E isso repercute. Para a senhora ter ideia, os primeiros colocados aqui da Polícia Civil, claro, fora do cargo de delegado, que é exclusivo de bacharel em direito, mas dos demais cargos, um é administrador de empresas, o Laílson, tecnólogo, né, que é o Natanzinho. O outro é tecnólogo também, que é o Moraes, né? O Lucas Moraes, né? E o perito, que é o Ramon, também que é formado engenheiro. Então, assim, são áreas do conhecimento totalmente distintas do direito. Sim. E se cria uma falsa impressão de que o direito facilitaria, por exemplo, para eu ser aprovado. Na verdade, não é. Você precisa ter uma captação do direito de forma o quê? De forma que te viabiliza acertar questões e não, na verdade, interpretar as questões. Sim, como a gente faz, né? Claro. Agora, qual assim, a média de notas para que um concurseiro tenha sucesso? Qual seria essa pontuação? Aí depende muito do concurso, né? Depende também da banca. O estilo de banca influencia bastante nisso. Veja só, uma banca no estilo Sebrasp, né, que é aquela verdadeira e falso, que aniquila uma que você acertou quando você erra, a tendência é a média de corte ser mais baixa. Por quê? Porque necessariamente o estilo da banca faz com que o corte seja baixo. Porque a cada erro seu, você está perdendo, diminuindo. Então, é uma balança. Não é uma balança. Agora, existem provas, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, que tem um outro perfil, cuja média de corte é lá em cima. No concurso de juiz de São Paulo, né, Ivo? Até o CRO fez esse concurso. O último aprovado errou 2 questões. Quer dizer, de 100 questões da prova, o cara acertou 98 e foi o último aprovado. O nível de, vamos dizer assim, de conhecimento tem que ser elevadíssimo, né? Exato. Para você poder ter alguma chance, né? Porque aquilo é só primeiro momento. E né? o estilo da banca também, né, exige de você uma capacidade de ter obrigação de acertar as questões. Vamos lá. Se ele errasse uma questão nesse concurso aí, ele cairia muito. Por quê? Porque a forma como a banca ela estrutura a questão, ela te obriga a acertar. Se você perder, você está fora. Então, a Fundação Carlos Chagas é uma questão mais direta, uma questão mais objetiva, né? Então, é muito mais exigido de você uma memorização. Já no Sebrasp, não. Você tem um viés interpretativo, você tem um viés funcional da questão, sabe?
sabe? Aqui, como eu vou aplicar isso diferente da Carlos Chagas, que é cara crachá, sabe? Então, tudo isso influencia na média de corte. Então, não dá para lhe dar uma média estabelecida ali. Por quê? Porque, de fato, vai depender da banca e de outros fatores. Do número dos candidatos, do número de candidatos também, do quanto tá difícil a do prova. cargo também. Agora, o ser aprovado, ele tem um direcionamento para concursos específicos? Sim, o ser aprovado ele trabalha basicamente com concursos de carreiras policiais, né? E além dos concursos de carreiras policiais, concursos regionais. E né? tribunal. Além disso, tribunais, né? Estamos trabalhando forte nos tribunais, sobretudo no concurso do TRT-11, né? Que engloba aqui a área do Amazonas e de Roraima, que está na iminência de sair, né? E nós temos também mais um componente lá na empresa que é diretor de comunicação, lá o professor Matheus, grande abraço aí para você, meu irmão, que coordena, inclusive, a nossa parte estratégica de plataforma de relacionamento com os alunos. Pelo fato de ele estar dentro do TRT, né, ele acaba passando autoridade, né, para que possamos trabalhar com esses concursos. Da mesma forma que ele é diretor de comunicação, ele foi aprovado no cargo de policial rodoviário federal e imprime também autoridade para esses certames, do mesmo modo que nós imprimimos para as carreiras policiais. Por isso que nós trabalhamos tão fortemente com essas carreiras. Agora, concursos também regionais, como a Secretaria Municipal de Educação, a gente está trabalhando, Ministério Público, Guarda Municipal, né? Trabalhamos aqueles concursos em que vislumbramos, né, sobretudo a possibilidade de aprovação, né? Aqueles concursos que são palatáveis, aquele concurso que a gente tem condição de debruçar no conteúdo teórico, de molde a realmente conseguir formar o candidato para que ele possa ser aprovado. Sim, é a OAB. É porque desculpa. Nada, professor, nada. Porque me parece assim, sempre uma notícia de que a maioria dos candidatos que fazem OAB são reprovados. Sim. Né? A OAB é nosso grande sonho. Desde quando a gente se uniu, a gente pensa na OAB. Né? Só que a OAB, pela gama, pela quantidade de matérias, pelo aspecto como esses concursos, e não deixa de ser um concurso, né? A OAB se desenrola, a gente ainda vai precisar de um pouco mais de estrutura para que possamos, né, trabalhar especificamente com a OAB. Já trabalhamos anteriormente em outros cursos, né? Mas por enquanto, ainda não. A gente acredita que para o ano de 2024 a gente consiga trabalhar com a OAB, né, Fernanda? A minha questão sobre a OAB é assim, quer ver? O aluno passa 5 anos na faculdade. Aí ele não passa na OAB. É a faculdade que é ruim, ou é o aluno que é ruim, ou é a prova da OAB que precisa ser alterada? Tudo isso. Boa pergunta. Eu tenho uma visão sobre isso que eu acho bem interessante, que é o seguinte: a faculdade, ela não te forma e nem deve te formar para um exame. Eu penso que a universidade, ela tem o seu papel. Ela tem um papel de construir ali, né, um ser pensante. E isso não pode ser, por exemplo, definido por uma aprovação ou uma reprovação na OAB. Eu penso que se a gente trouxer a universidade para esse viés estatístico, a gente deturpa a razão de ser da universidade, né? Aí a gente começaria a excluir, por exemplo, disciplinas propedêuticas, disciplinas que são de um perfil mais aberto, zetéticas, digamos assim, e a gente perderia esse tipo de conhecimento necessário para quem vai ser um atuante do direito. Então, eu penso que a culpa nunca é da universidade nesse cenário. E as pessoas gostam de terceirizar essa responsabilidade jogando a culpa para a universidade, quando na verdade não é. Agora, é essencial que uma pessoa faça um cursinho preparatório? Bom, em tese, o conhecimento que ela detém ali na universidade já deveria ser suficiente. Porém, a gente tem que entender que a universidade não te molda e nem te disciplina, por exemplo, para um estudo de exame, que a OAB acaba sendo o reflexo de um concurso. A única diferença da OAB para um concurso é que você não tem número limitado de vagas. Você tem quantitativo indefinido de vagas. Quem passar no requisito mínimo vai ser... vai ser incorporado. Concorre consigo próprio. Eu percebo assim, né? Quer dizer, do tempo que eu trabalhava, inclusive em parte de gestão de instituição de ensino. A grande dificuldade, né? É como você, então, vai trabalhar com o aluno. Aí, de repente, olha, vamos fazer uma prova de múltipla escolha. Sim. Aí, não, mas aí está ruim a prova de múltipla escolha. Vamos fazer uma prova em que o aluno vai escrever, né?
Aí, mas está ruim você fazer só isso. Aí juntam-se as duas coisas. Mas você tem tempo limitado, não é verdade? Sim. Para avaliação. Eu vi até um trabalho muito interessante recentemente de um ex-aluno nosso, o Cristiano, né? Que eu fiquei muito admirada com o trabalho dele, porque ele faz todo um estudo em cima dessa necessidade de como você vai trabalhar para um preparatório, ou como você vai trabalhar na sua instituição de ensino para que o aluno fique melhor formado. Perfeito. Então, ele vai e faz as estatísticas, não é? E realmente eu fiquei assim bastante admirada, né? Eu estava numa instituição trabalhando e ele fez uma palestra sobre isso. Então, acho que isso também falta um pouco nas instituições de ensino, fazer esse tipo de comparação, não é? O que eu estou ensinando? O que é importante? Aonde que o aluno está errando? Né? Como que eu vou corrigir isso? E a gente percebe que a maioria, que pelo menos acho que eu conheci, né? Porque eu também já saí um pouco fora desse mercado, fazem. Talvez já tenham mudado, né? Tanto é que nessa, que é uma instituição jovem, que eu trabalhei, tinha toda essa preocupação desse professor, que era o doutor Cristiano, e que foi nosso aluno, né? Na instituição que todos trabalhamos. E eu fiquei encantada. Então, eu acho que tem essa necessidade, não é? Eu não sei como é que o curso trabalharia isso, não é? Porque eu acho que aí é mais difícil, né? Sim. Como é que você vai saber, não é? Enquanto graduação, como fazer esse trabalho? Eu tenho uma sugestão, particularmente, e eu já penso isso há algum tempo, e eu concordo com a senhora. Eu acho que a universidade pode ter um papel para esse tipo de formação? Acho que pode, mas não seria um dever da universidade se comportar assim. Mas eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente vai precisar repensar um pouco a educação jurídica no Brasil, né? E aí é um trabalho bem mais amplo, né? Sim. Eu acho que a gente precisa, e a gente vai ter que também disciplinar a OAB para isso, porque a OAB vai ter que, de certa maneira, aceitar esse novo modelo. Eu acho que a gente está enveredando aí por um caminho que talvez a própria graduação em Direito precise ser revista, né? A graduação hoje em Direito, ela não é mais interessante para o aluno. Veja o número de evasão, veja o compromisso que o aluno tem de ir para a sala de aula. Então, a gente precisa, talvez, repensar o modelo de duas formas, né? Oferecer para o aluno dois modelos, talvez. Um modelo de uma graduação tecnológica, digamos assim, que seja para ele operar o direito, e uma graduação acadêmica, né? Não vou fazer uma grossa comparação, mas um bacharelado e uma licenciatura, por exemplo. Não seria exatamente isso, porque eu não acho que seria o acadêmico formar apenas professor. Não, eu acho que formar mais do que professores, né? Pesquisadores, de fato, acadêmicos, que também podem operar o direito, nada impediria, mas com vieses de formação distintos, né? E talvez a gente conceberia aí para alcançar essa turma que quer, na verdade, um diploma, né, de direito, não tem um compromisso com a ciência do direito, com a metodologia, com o estudo próprio da academia, paralelamente, alcançar aqueles que têm esse compromisso. Eu me frustraria muito, de verdade, de entrar na universidade que o cara só me desse operação. Eu me frustraria, porque eu acho que eu transito razoavelmente nos dois modelos. Então, eu gostaria de ter, por exemplo, as duas possibilidades. Então, eu talvez me propusesse a um bacharelado acadêmico, sim, né? E, ao mesmo tempo, outras pessoas eu enxergo que não estão nem aí para academias, né? Sim, é uma coisa também que muitas pessoas não compreendem, que na pós-graduação estricto sensu já se trabalha dessa maneira. Perfeito. Você tem aquele profissional que vai fazer um mestrado profissional, né? Onde ele vai trabalhar, né, para ajudar as suas instituições. Perfeito. E um mestrado acadêmico, onde ele vai trabalhar visando a pesquisa. E talvez importar esse modelo para a graduação, né? Eu acho assim que você teve aqui uma ideia excelente, né, Ivo? Sim, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas é muito verdadeiro. Agora, só uma observação que eu queria fazer para você é a seguinte. De vez em quando, enquanto professora, eu fazia uma pesquisa para ver assim,
quantos alunos aqui vão ser advogados? 2 ou 3. Eu ia falar exatamente Todo sobre mundo isso. levanta a mão porque quer fazer concurso público. Exatamente. Por quê, professora? Eu peço perdão, senhora, sem querer cortar, já cortando aqui. Você tá correto. Porque já me aguçou aqui quando o Fernando falava. Era exatamente o fato do seguinte. O Fernando trouxe essas perspectivas que são muito positivas, né? Mas o fato é que hoje em dia o aluno termina a faculdade, ele não sabe nem o que ele quer. Aí é que ele vai começar a pensar se ele vai fazer concurso, se ele vai advogar, ou eu vou fazer a OAB, mas eu quero ser juiz, né? Ele pensa assim... Ministro do Supremo, né? Sem saber que para ser juiz nem de OAB precisa, mas ele quer fazer a OAB e tal, não sei o quê. Sabe, e eu acho que isso precisa ser construído lá desde o início, né? Por isso que essas vieses sobre as quais você se referiu seriam interessantes, porque a pessoa acaba perdendo tempo. Sim. E aí quando depois, no final de 5 anos, aí é que ela vai começar a estudar para concurso. E por que ela não aproveitou a faculdade, sendo que ela podia ser bem aproveitada? Quando ela não né? desiste. Quando ela não desiste, vai tentar outra área. Muitas vezes desiste, Perfeito. né? Perfeito. Porque não era aquilo que queria. Perfeito. Não é verdade? Então isso acaba impactando no próprio aluno, que não sabe o que ele quer, na verdade. Quer estudar E aí, às vezes, não sabe nem que o concurso que ele quer fazer, às vezes quer fazer o concurso só por conta da estabilidade. Quando passa, se frustra na carreira. Né? Porque acontece isso também, porque às vezes ele não tem, né? A polícia, por exemplo, é sacerdócio. Quantas vezes a gente vê alguns policiais que estão na polícia só porque passaram no concurso, não estão só felizes por estabilidade, e tal. né? Então isso começa lá na frente, quando ele está na faculdade, né? Por isso que é importante começar a pensar isso. Num novo modelo, né? Num novo modelo. Se bem que parece que o modelo que foi pensado para o nível médio, os alunos da escola pública parece que não estão felizes, né? Eles acham que esse modelo que está sendo implantado, ele fica adequado para uma escola particular. Verdade. Exato. Mas não para uma escola pública. Eu ouvi alguma reportagem sobre isso, né? É verdade. Mas eu acho que aí, no caso, eu tenho a impressão que a maioria dos estudantes do direito estão nas instituições privadas. Privadas. Sim, privadas. Mas esse detalhe que a senhora está tocando de fato, confirma o seu argumento anterior. O seu argumento anterior na sala de aula, se a gente fizer uma enquete e perguntar dos alunos se eles querem concurso público, a grande maioria, eu diria maciça, vai dizer que sim. Mas isso é uma realidade da universidade privada. Se a gente for para a universidade pública, e aí eu posso falar com um certo grau de autoridade, porque eu sou decorrência da universidade pública, tanto como aluno como professor. Eu fui professor substituto da Universidade Federal da Bahia, né? E fui aluno da Universidade Federal da Bahia. E a realidade dos meus colegas era a advocacia. Todos eles tinham uma audácia maior, né, de se tornar advogados do que nas faculdades privadas. A realidade do concurso nas faculdades privadas advém muito também da forma de captação dos alunos, né? Na graduação da universidade pública, você capta o aluno que acabou de sair, a grande maioria, acabou de sair do ensino médio. Então, você tem alunos mais jovens, de fato. Na universidade privada, você tem alunos mais velhos. Por quê? Porque eles não vão se submeter a um vestibular que eles não vão ter igualdade de concorrência com o aluno que está com o assunto fresquinho. E que está com o assunto bem fresquinho. E esses alunos mais velhos têm uma necessidade imediata, que é a estabilidade. Às vezes procuraram fazer direito, por quê? Porque já não estão tão bem nas suas carreiras, né? Já saíram um pouco do mercado ou se afastaram do mercado por interesses pessoais. Por exemplo, temos alunas, né, que foram mães e acabaram se afastando por essa circunstância de maternidade do mercado de trabalho e não conseguem se reinserir, porque a gente sabe que o mercado de trabalho é extremamente voraz, né? Saiu uma semana, você está fora. Né? Eu acho interessante que isso que você está falando me remete a uma questão que eu pensei sempre, né? Que é a questão de quem está na universidade privada, que talvez essas pessoas tenham um perfil de maior vulnerabilidade, não é? E quem está na universidade pública, né? Essas diferenças. Mas essas diferenças, elas não estão relacionadas com a capacidade da pessoa, né? Porque eu mesma sou oriunda de escola pública, então Sim. eu me sinto assim bem à vontade para tratar sobre esse assunto. Tem as questões também, e aí para remeter ao concurso público, que são dessas vagas especiais, que são destinadas, e que eu particularmente concordo. As reservas de vagas, né? Reservas de vaga. Eu particularmente concordo, porque entendo que há um resgate a fazer em relação a todas as pessoas, tanto as pessoas com deficiência como
que eu não sei se o nome hoje é esse, porque agora tudo tem uma Sim. terminologia, como as pessoas, quer dizer, no sentido de você alcançar... Étnico, né? Étnico, é. Então, o concurso, na verdade, ele tem esse perfil democrático, ele existe para a gente, como é que se diz, trabalhar a questão... Concretizar a democracia. Concretizar a democracia. É para ter, já foi pior. Posso dizer hoje que nós estamos caminhando, mas caminhando para um lado bom, né? Eu estou falando há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, a gente não via a gente não via esse respeito todo. Hoje em dia, né, com o avançar dos concursos, com inúmeros concursos públicos, né, que estão sendo ofertados Brasil afora, isso tem sido melhor observado. Então, o caráter democrático ele é muito mais vertente por conta disso, né? Então, eu posso dizer que ainda está longe, mas está sendo bem observado hoje. Então, estamos caminhando, eu penso. Eu tenho uma relação um pouco íntima com a questão da reserva de vagas, porque eu fui representante discente na Universidade Federal da Bahia quando se implantou o programa de cotas, né? E lá nós fomos pioneiros na cota étnica, né? E especificamente na cota negra, né? Era um absurdo Salvador ser a maior cidade negra fora da África e o perfil do estudante da Universidade Federal da Bahia ser branco nos cursos elitizados. Eu não tinha colegas negros. E a gente empreendeu essa disputa, essa luta, né? Porque entendo ser não só uma reparação social, ou histórica, perdão, né? Mas principalmente uma forma de inspiração. A gente procura algo porque a gente se inspira. Por que eu sou delegado de polícia? Porque lá atrás, com 8 anos de idade, eu me inspirei em um delegado na feira da cidade que eu nasci. Sim. Né? O Ivo é delegado de polícia porque talvez ele tenha olhado alguém e tenha se inspirado naquele alguém, né? e tenha se referenciado. A senhora se tornou promotora de justiça porque se inspirou em alguém. Em algum momento, seja um promotor, seja alguém que lhe mostrou um caminho para ser Ministério Público. Veja, se a gente não enxergar em outro aquilo que a gente pode ser, a gente se frustra. Então a gente começa a pensar que talvez aquilo não seja acessível a gente, né? Então quando eu olhava um professor do tamanho do professor Edivaldo Brito, né? Um negro de 2 metros de altura, com a capacidade intelectual, que é uma das maiores injustiças desse país, não ter tido ele como ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Apesar dele ter posições teóricas, tributárias bem particulares, mas ele era um gênio. E quando você olha para um cara daquele, que foi meu professor de graduação, você vê o reflexo de alguém que é filho de uma lavadeira, de Muritiba, interior, recôncavo da Bahia, que venceu na vida. Ou seja, um outro negro vai olhar para ele e vai dizer assim... Vai se inspirar, perfeito. Eu posso também ser o próximo Edivaldo Brito. Né? Então, eu acho que mais do que uma reparação histórica, o que a gente precisa é de modelos de inspiração no Brasil. E para isso, a gente precisa ter pessoas que ocupem essas vagas. Né? Então, reserva de vaga, na minha opinião, é positiva, para que a gente faça uma equalização do que é a sociedade brasileira. Eu não posso ter um Ministério Público que seja, imagine, o Ministério Público da Bahia que tenha 90% dos seus membros brancos. É verdade. Como é que eu vou justificar que o Ministério Público da Bahia tem 90% de brancos? Não faz sentido. Ele não é um reflexo da sociedade. Ainda que a gente diga assim, não é um cargo eletivo. Beleza, não é um cargo eletivo, mas é um cargo público. Sim. E esse cargo público tem que ter, de certa forma, a cara da sociedade. Né? Pode não ter o mesmo pensamento social, porque eu não sou obrigado a pensar como o outro, mas eu tenho que ter pelo menos o reflexo de alguém ali. É verdade. Agora, olha, esse tema, ele é bem assim, árido, né? Uhum. Porque nós somos obrigados a tomar algumas posições, né? Sim. Até no sentido de incentivar que o país continue valorizando essas questões. Então, eu vou para uma situação mais leve. Certo. Nós temos que abandonar a nossa vida social para passar no concurso. E aí, Ivan? Só rapidamente, só para contar para vocês. Quando eu fui fazer o concurso do MP, eu tinha uma vida social enorme. Tinha um clube aqui em Manaus chamado Tucunaré,
aqui já acabou há alguns anos. E eu vivia lá no Tucunaré. Hoje tem festa, amanhã eu vou não sei aonde. Aí uma colega minha, que ainda é promotora até hoje, né? Ela disse, tu não vais passar no concurso. Eu fiquei ofendidíssima. Eu disse, mas como que eu não vou passar? Ela disse, você não vai passar porque você vive tendo compromissos sociais. Então, abra mão dessa sua vida. Se você quiser, a gente pode estudar juntas, porque você vai ver que se você continuar, você não vai passar, você vai entender a importância. Então, por isso, para a gente ir para uma coisa mais leve, o que vocês acham disso? Eu acho o seguinte, professora, não é que você não tenha que ter mais vida social. Isso acaba perpassando pelo que o Fernando falou lá no início, a questão do planejamento, a questão da sua programação, né, a questão de otimizar o seu estudo hoje em dia. Costumo dizer de maneira bem prática que realmente o estudo para concurso, ele modifica a sua vida. Não dá para você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você está mergulhado num processo de preparação, para concurso público. Se a sua vida estiver, se você quer passar para um concurso do Ministério Público, né? Seja ele estadual, Ministério Público Federal, e você está estudando, você quer passar, você almeja aquele cargo, e a sua vida está absolutamente do mesmo jeito em que está quando você ainda não começava a estudar, tem algo errado. Tem algo errado aí, porque algo tem que estar diferente. Você está se dedicando mais, você está voltado para este processo. Então, de fato, você vai ter que deixar de ir em determinado evento, porque ocorre no mesmo dia da sua programação para poder estudar a matéria tal, né? Você não vai poder, por exemplo, se dedicar, não vai poder participar de um evento justamente por conta dessa programação e tal. Seu ciclo de amizade ele vai ficar um pouco mais reduzido durante o processo. Depois que você for aprovado no concurso público, tudo volta ao normal. Isso, desculpa. Não, é basicamente isso, professor. Isso é uma coisa que eu tento explicar, às vezes as pessoas não compreendem. Uhum. É um momento da sua vida que você abre mão de muitas coisas, mas, poxa, no resto da sua vida você vai ganhar bem. Vai ganhar bem, isso. Você vai ter poder, você vai ser você vai ter uma fala de autoridade. Sim. As pessoas dizem, você é uma autoridade. Perfeito. É claro que você tomar um chopp com os amigos, comer um churrasco, ir a um cinema, é até salutar para esse processo. É necessário, inclusive, diria indispensável, né? Para você praticar um esporte, fazer lá, né? Para você, como é que se fala? Extravasar todo esse processo pelo qual você está passando. Mas realmente você precisa estar voltado para aquele planejamento. Tem que cumprir aquele planejamento da maneira mais eficiente possível para que você possa atingir as suas metas. Agora, veja só, eu sou um pouco reticente com essas associações que se fazem de concurso público com abdicação plena. Né? Como se o concurso público fosse o instrumento social de maior abdicação. E quem quer fazer concurso tem que abdicar de tudo. Eu sou um pouco reticente, eu vou lhe dizer por quê. Porque na vida, na realidade, muitas circunstâncias te exigem abdicação. Se a pessoa quer emagrecer, o que ela vai precisar fazer? Abdicar de uma série de coisas. Né? Se a gente for fazer uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, o que a gente vai precisar? Abdicação. Não dá para fazer uma tese de doutorado se você não abrir mão de alguns compromissos sociais. Se tiver tudo normal, tem algo errado. Se tiver tudo normal, né? tem algo errado. Exatamente, Ivão. Se tiver tudo normal, tem realmente algo errado. Então, assim, o concurso público, ele vai te exigir um grau de abdicação como também é exigido em outros universos da vida social, né? Se a pessoa for casar-se, né? Se ela for se casar, veja bem, ela vai ter que abrir mão de alguns compromissos sociais, porque a partir daquele momento ela não vai poder fazer tantas coisas como ela fazia como solteiro. Então, a questão da abdicação, ela não pode ser interpretada como exclusiva, uma veia exclusiva do concurso público, né? O concurso vai te exigir abdicação? Sim. Por quê? Porque ele, na verdade, vai te exigir uma disciplina. E eu vou citar um exemplo aqui, o Ivo conhece muito esse exemplo, porque foi nosso aluno, foi primeiro colocado no concurso da Polícia Civil do Amazonas, e o Laílson é um cara tão fantástico, ele é administrador, professora, ele é administrador, mas ele é um cara que ele utiliza o método de administração na própria vida dele. Para a senhora ter ideia, quando ele começou a estudar para concurso, ele projetou o tempo necessário para fechar o edital, ele projetou o valor... Eu fiz isso. Ele projetou, para a senhora ter ideia, o valor do salário, quanto ele realmente precisaria gastar para ele ir para um outro estado, para ele pagar o aluguel, para ele pagar as necessidades da esposa dele. Ele tabelou tudo isso
e disse, olha, eu preciso de tantas horas. E ele calculava, em termos de questão, o quanto ele podia gastar de tempo para fazer X questões por dia para simular a prova. Então, era um cara extremamente metódico, sabe? Um cara extremamente metódico. Agora, é claro, um cara extremamente disciplinado também, né? Claro que ninguém vai te exigir um grau de disciplina como esse, mas era a forma de agir dele, né, Ivo? A disciplina é a chave de tudo. A disciplina. A disciplina. Porque às vezes as pessoas falam da motivação, né? A motivação no início ela é muito boa, só que com o passar dos tempos e as reprovações e as agruras no curso do processo, você vai ficando desmotivado. Então o que lhe mantém no processo é justamente a disciplina. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar para concurso público, 2018 por aí, trabalhava como advogado em Brasília e resolvi sair do escritório para me dedicar aos estudos e falei, agora que eu vou ficar, eu tinha juntado um dinheirinho, falei, agora que eu vou ficar só estudando, vou estudar 15 horas por dia, 17 horas por dia. Não dá. Aí no primeiro dia estudei 17, eu falei, caraca, eu vou passar no concurso em 3 meses. Estudando 17 horas todo dia, assim. Aí na terça-feira eu estudei 15, porque eu estava cansado, que eu tinha estudado 17. Aí no outro dia estudei 13, no outro dia estudei 10. Falei, eita, tem algo errado. Aí no outro dia eu estava tão cansado que eu estudei 2. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu precisei entender de que a virtude, né, ela tá no meio. Então não adianta você não vai estudar passando num concurso, eu tô falando de maneira saudável. Claro. Estudando 17 horas Não por vai. dia, você não vai passar no concurso. Nem vai render, né? 2 horas Nem vai por render. dia. Não tem como. Então você precisa encontrar uma vertente, precisa encontrar um meio para você poder avançar. Para se ter ideia, por exemplo, eu, não passaria em concurso público. Se fosse exigido aí 14 horas de estudo por dia. Eu não passaria. Por quê? O meu horário de estudo era completamente distinto daquilo que eu até oriento as pessoas a fazerem. Eu não sei até como é que eu passei em um concurso, porque eu estudava dentro de um ônibus, viajando para cidades do interior da Bahia. Então, eu dava aula em Feira de Santana e dava aula em Paripiranga. Paripiranga ficava 4h30 de Salvador e Feira de Santana 1h30. Era o tempo que eu tinha de estudo. Mas é Quer porque dizer, ele é o fora da curva, lembra aquele fora da curva? Ele é o esse fora não da- é não. Não, eu acho que também tem uma questão. Porque quando você dá aula, por exemplo, você dá aula e sempre deu aula de uma matéria bem específica, Sim. que é penal, processo Isso. penal, não é? Então, o concurso que você queria, ele era um concurso que tinha muita relação com isso. Sim. Né? É tipo como naquela época o MP, Sim. que não é hoje este MP que atua em tantas áreas, pós-Constituição de 88, né? Sim. Então, o maior estudo que nós devemos ter naquele momento era penal mesmo, em processo Isso. penal. Eram as O provas. carro-chefe, né? Era o carro-chefe do MP. Hoje eu acredito que as provas não são mais como eram. São mais complexas. Abrangente, São né? mais abrangentes. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: ser feliz é algo muito difícil, né? Eu acho. É verdade. E depois que a gente passa e adquire a estabilidade, a gente ainda fica se perguntando, caramba, será que eu estou aqui no caminho certo? Será que eu quero isso? Será que eu não quero? Será que, né? O concurso traz segurança, às vezes, né? E aí isso tem relação com o que você falou do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo crises enormes dentro do mercado de trabalho, em que o jovem ele está sendo extremamente prejudicado. Então, acaba que o concurso público ele passa a ser uma necessidade. Por quê? Nem sempre você vai dar certo como empreendedor. E para ser empreendedor, nós temos exemplo em família, 8 a 10 anos para aquele trabalho começar a render realmente de forma adequada, né? Então, a minha questão é essa. Essa escolha de profissão hoje, né, ela está muito mais relacionada com a segurança do que com vamos dizer assim, com realmente a aptidão. E se essa aptidão, ela na realidade não vai trazer felicidade, não é? E vai acabar fazendo com que a pessoa queira sair daquele concurso tão seguro. Olha, são duas questões horríveis. São duas questões bem complexas. Eu penso o seguinte, eu penso que hoje o concurso público ele se tornou essa febre que ele é, de fato, por uma necessidade de estabilidade. Nós vivemos um país diferente de outros países mais desenvolvidos, né? A gente tem um país que tem uma crise da iniciativa privada, né? Poucas pessoas conseguem empreender com qualidade no Brasil.
A gente mesmo tem essa dificuldade, né? Nem sempre é mil maravilhas ser empresário, sócio de um curso preparatório. Não é mil maravilhas. As pessoas questionam preço, as pessoas questionam o valor do seu curso, as pessoas questionam o tempo de acesso, as pessoas questionam até qualidade, às vezes, questionam uma série de coisas. O que mais a gente ouve é tem desconto, tem desconto, tem desconto. Quer dizer, não percebem que aquilo ali tem um valor agregado, né, que é intelectual, que é um custo operacional grande e tal. Aí veja, é difícil empreender no Brasil, fato. É difícil empreender no Brasil. Carga tributária altíssima, falta de cultura de empreendimento, falta até de orientação. O empresário no Brasil, ele não é um empresário profissional, vamos dizer assim. Então, é muito difícil vencer na iniciativa privada? A gente é descartável na iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem uma visão de performance, né, muito mais voraz do que no âmbito público, né? Então, tudo isso contribui para que as pessoas acabem se afastando da iniciativa privada, porque querem ganhos rápidos. E o concurso público te possibilita um ganho imediato, né? Não é fácil você chegar na iniciativa privada num cargo de R$20 mil. No concurso público, você pode, a partir da sua posse, começar ganhando 20 mil. E hoje em dia nós temos candidatos com 22, 23, 24 anos. Né? Eu, com 26 anos de idade, virei delegado, 25 anos de idade, virei delegado de polícia. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, meu amigo do céu. Como é que eu tô ganhando tanto dinheiro assim, né? E o pior, com a possibilidade de mandar gente pra cadeia. Eu ficava numa crise existencial. Lhe confesso, meu primeiro auto de prisão em flagrante, professor, eu fiquei numa crise existencial. Eu ficava assim, meu Deus do céu, com 25 anos de idade, eu tô mandando esse cidadão pra cadeia. Eu posso estar acabando com a vida dele. Com 25 anos de idade. Então eu fiquei com aquela crise existencial, sabe? Porque assim, eu tenho um compromisso com a minha profissão, mas muitas vezes as pessoas optaram por aquela profissão tão somente pela estabilidade. Sim, tão somente porque te dava um ganho financeiro. Isso prejudica um pouco o quê? A concepção do profissional do âmbito público. Em relação a essa questão da vocação e dessa importância da vocação, há alguma forma de preparar a pessoa para este concurso e despertar nela a questão vocacional? Sim, claro. A gente tem um instrumento muito importante, sobretudo muito eficiente, que é a chamada mentoria, né? Além de ofertar lá no Ser Aprovado cursos preparatórios, matérias isoladas, às vezes o aluno tá mais fraco naquela matéria, quer se aprimorar um pouco mais. Então, a gente além de ter os pacotes completos, temos, né, aulas isoladas, mas a grande ferramenta é justamente a mentoria. Por quê? Porque a gente consegue passar para o aluno de uma maneira individual ou individualizada todas as agruras desse processo, né? Trabalhando, inclusive, a parte técnica, mas trabalhando, sobretudo, a emoção, orientando-a, até mesmo dentro desse aspecto da aptidão. Não é incomum, professora, de jeito nenhum, da gente trabalhar um aluno, chegar no final do processo e ele descartar o concurso público. E isso não é vergonha. Tem um mote que a gente sempre trabalha muito, que é a questão do não desista. Não desista, não desista que você vai passar. Esse mote, ele é verdadeiro mesmo. Quem não desiste, passa, ainda que seja para pegar a vaga daquele cara que desistiu lá na frente, mas não é vergonha desistir do processo. Por quê? Porque, às vezes, através dessa mentoria, através desses instrumentos, ele entende que aquele processo não é para ele, ele vai fazer outra coisa, vai empreender, vai trabalhar dentro de outro campo e tal. Então, assim, a mentoria, de fato, é um instrumento moderno, né? Moderno, bastante eficiente para poder definir, inclusive, a questão da aptidão. E aí, já pegando o gancho da mentoria, e também com um mote que eu acho que é muito importante para a gente debater, como tornar isso bem saudável para o aluno, né? E talvez uma pitada de irreverência dentro do conteúdo vale muito a pena. Sim. Porque a gente deixa o aluno mais à vontade para estudar. É por isso que tem a dancinha. Não, mas o Fernando dançando é grotesco, professora. Meu Deus do céu. Eu quero confessar que eu vi 3 pessoas dançando no último vídeo e estava o Ivo, o Fernando e deve ser Mateus. esse outro E o Mateus, colega de Mateus. vocês.
Mas eu não sei, mas talvez vocês precisassem ir para uma... Eu preciso. Eu preciso. E a senhora sabe, e a senhora Tô sabe, brincando, e a senhora viu? Essa sabe que brincadeira. fizeram, a senhora sabe que isso corta, tá bom. Hein, professor? Cortaram o vídeo, fizeram figurinha e isso tá rodando o Brasil Tá rodando inteiro. o Brasil roda o todo. Brasil inteiro. essas Poxa, figurinhas. olha, estou muito triste, porque este programa deveria começar com a dancinha. E a senhora gente sabe? passava a dancinha. E a senhora sabe. E tem um negócio bastante importante que é legal falar. A gente ri, é grotesco ao mesmo tempo, mas tem um quê de verdade ali, de descontração tem. e tal. E isso circula na polícia, mas ele não é. Ele Não é acaba- pejorativo. Exato. Não Não, é- fica sim. sendo tão pejorativo Não é um porque as pessoas não. demérito. As Isso. pessoas nos conhecem. Não Não desqualificam, né? desqualifica. Por As exemplo, pessoas brincam, pô, olha isso, não sei o que e tal. Mas eles sabem que por trás disso existe todo um trabalho, existe toda, existe toda uma E seriedade. principalmente eu acho que tem a dancinha, mas tem aquele seriedade. toque que o Fernando dá quase que diariamente. Olha, mudou a legislação. Sim, sim. A partir de hoje, a súmula tal será... Eu não me lembro de uma específica, sim, porque sim. ele faz esse trabalho há muitos anos. Sim, sim. A gente Esse sempre- trabalho não começou com o curso. Sim, ser já há aprovado. bastante tempo. A gente já trabalha dessa forma. E pelo trabalho que nós desenvolvemos na polícia, as pessoas que nos conhecem dentro da polícia sabem que nós fazemos um trabalho muito sério. E é muito legal de ver isso. Até porque eu sou tido na instituição como uma pessoa muito séria e tal. E as pessoas também me conhecem como muito sério, diferente do Fernando, que é mais brincalhão e tal. E as pessoas comentam: nossa, professor Ivo, o senhor dançou desse jeito, que tal? As pessoas não acreditam. Do Isso Ivo isso é mais muito legal. impactante, né? Porque as pessoas olham assim, o Ivo, cara, é muito sisudo, muito sério. Muito sério. Tá dançando? Tá dançando. Não é possível. Mas é um Comigo as barato. pessoas têm mais aquela... É porque eu sou Ele é mais mais brincalhão. despachado, né? É Eu sou bem verdade. mais despachado. Por exemplo, o Ivo é mais formal, ele sempre se vestiu de maneira muito mais formal. Eu tenho uma aversão muito grande a me vestir de maneira formal. Então, assim, comigo a dancinha é um pouco menos impactante, né? Do que com o Ivo. Mas, assim, eu diria que a gente usa a dancinha e a irreverência na medida certa. Né? Eu acho também. De forma Acho que bem não, legal. não desqualifica nossas imagens individuais, Sim. né? Não traz um conteúdo pejorativo, por exemplo, que muitas vezes os colegas que trabalham com concurso público no Brasil perdem muitas vezes a mão. Né? Tem professor que puxa uma arma professor que numa joga sala de apagador aula, no outro. joga apagador, sabe? Aí é uma coisa que perturba um pouco. Eu vou dar minha opinião. Eu gosto de ver. Sim, Eu gosto muito de ver quando vocês trabalham essa questão. Acho que isso está relacionado com o emocional do outro. que tá Exato, vendo, exato. não é? Acho também muito bom as suas muito importantes as suas mensagens de atualização, sim. porque você não está atualizando só aquela pessoa que está no seu curso, Sim, você está sim, geral, atualizando a toda a comunidade jurídica, né? Aos alunos de todas as instituições, não é? Bem, eu não sei exatamente como está o nosso tempo, mas eu gostaria que vocês falassem sobre a estrutura do curso de vocês, como está estruturado, e que falassem o que quisessem, né? Tá bom. Por exemplo, vocês pouco se apresentaram, e se vocês quiserem falar sobre vocês, para nós vai ser muito bom, e quero lhe dizer, a honra é nossa, né? Eu conheço o Fernando há muitos anos, admiro muito ele sabe, né? Ele sempre está nas nossas palestras lá de criminologia, ainda será chamado outras vezes. Se Deus quiser, vou com prazer. E irão mesmo, hein? Iremos. Mesmo. E então eu queria que a gente, né, terminasse esse bate-papo, né? Que só faltou talvez Mas já? uma cerveja. E um amendoinzinho. Pronto. Amendoinzinho, né? Mas, porque afinal pode tudo. Pode né? tudo. Tá bom? Então fiquem à vontade, tá? Bom, assim, para mim, a honra é sempre grande, porque eu já disse isso de público uma vez, na verdade, 2 vezes eu falei isso, né? Eu tenho uma mãe biológica, mas eu tenho uma mãe intelectual também, e eu lhe respeito muito nesse aspecto, né? De verdade, eu falei isso tanto na Assembleia Legislativa, quando recebi o título, e no dia que eu defendi a minha... Eu lembro que a senhora estava lá. E também no dia que eu defendi a minha dissertação, né? Penso que o respeito
né, pelas pessoas, isso é muito importante. A gente constrói amizades na vida, né? A gente vai construindo o passo a passo. Então, a gente chegou a uma repercussão como delegado, como professor, mas pessoas estiveram nas nossas vidas, pessoas passaram pelas nossas vidas e a gente precisa entender que nós somos o resultado de todas essas pessoas que passaram em nossas vidas. E por isso, assim, eu tenho além de uma gratidão, eu tenho também, né, um respeito e de antemão assino qualquer compromisso de sempre estar presente em qualquer convite que me seja feito pela senhora, porque, Muito obrigada. de fato, é verdadeiro isso. Até falei para o Ivo, falei inúmeras vezes para ele, olha, a gente vai lá, a gente vai estar com compromisso fechado, porque é importante e é principalmente importante para a professora Nazaré. E se é importante para ela, é importante para mim, é importante para o Ivo. E assim, eu deixo uma mensagem para todo mundo, né, que sejam aqueles que queiram concurso, sejam aqueles que não queiram concurso, mas a mesma vontade de vencer precisa ser comum, seja no âmbito da iniciativa privada, seja no âmbito do concurso público. Quem optar tem que ter vontade de vencer. E eu acho que a grande mensagem que a gente passa, independente da gente ter, em grande parte, a maioria dos nossos seguidores serem concurseiros, mas eu acho que a gente arregimenta também pessoas que querem vencer, que olham aquilo ali com inspiração, com motivação, que entendem que a mensagem que se passa ali é mensagem de vencer, principalmente. Então, o Ivo trouxe uma camisa aqui muito sugestiva, né? Que é um lema do nosso curso. A gente usa isso como lema, é o mote do nosso curso, é o Bora Vencer. E eu acho que a mensagem que a gente passa cotidianamente é a mensagem de vitória, né? Não que sejamos ricos, não que sejamos os mais inteligentes, não que sejamos os mais preparados. Não é isso. Até porque eu tenho minhas falhas, o Ivo tem as falhas dele, o Ivo me consulta, eu consulto muito o Ivo. A gente tem nossas diferenças, nós temos divergências, nós temos entendimentos distintos, mas a gente tem uma gana comum, que é vencer e, ao mesmo tempo, fazer com que pessoas também vençam, concretizem seus sonhos. E eu acho que essa é a grande mensagem que pode tudo quando a gente quer vencer e quando a gente tem esse sonho, né, Ivão? Exato, sobretudo servindo, né, de inspiração para essas pessoas que nos procuram, né, e que estão, né, sofrendo pela falta de emprego, pela dificuldade em passar em concurso público, o que quer que seja, né, da mesma forma que o Fernando ainda falou mais cedo, né, que buscava inspiração, eu também busquei inspiração em várias pessoas e agora escuto muito falar de que eu sou inspiração para várias outras pessoas e isso para mim não tem retribuição maior, e é justamente o que me move, né? E estando aqui hoje, né, isso aqui é também reflexo desse trabalho que a gente desempenha já há quase 15 anos aqui em Manaus, com autoridade, com respeito, com trabalho sério, com suor, com gana, né, com horas de dedicação, deixando família de lado para poder estar lá na porta às 6 horas da manhã, quando os alunos vão entrar para poder fazer a prova, a gente lá acompanhando, fazendo as nossas dancinhas, estando nas revisões de véspera. Dando aula até de madrugada. Isso que nos move. Por quê? Porque é a capacidade, sobretudo, né, de termos uma empresa, não é de vender produtos, ao contrário, é trabalhar com realização de sonhos. E esse é o grande diferencial, né? A gente não vende produto, exato, a gente realiza sonho. Né? Verdade. E por isso, dentro dessa perspectiva de realizar sonho, eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em várias pessoas que estão, né, pensando justamente como nós pensamos, sobretudo no mundo dos concursos públicos, né? E por isso eu queria agradecer o espaço, né? Agradecer o espaço. É muito importante conversar sobre o concurso público, né? E dizer que fiquei muito lisonjeado com o convite, sobretudo por poder conhecer a senhora pessoalmente, já conhecia de nome, né? Sei da importância que a senhora representa no meio acadêmico e me sinto muito lisonjeado de estar aqui conversando com vocês, sobretudo com a senhora e com o Fernando. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço, quero dizer o seguinte, que o sucesso também tem muito a ver como a forma como as pessoas se colocam. Vocês se colocam de uma maneira natural. São pessoas humildes, né? Você não sente nenhum tipo de empáfia, né? De arrogância. E é por isso que vocês terão mais sucesso ainda. Sobre os sonhos,
Sonhos, gente, é para serem alcançados. Sem dúvida. Se vocês têm um sonho do concurso, podem ir lá. Não é? Então é isso. Obrigada, tá? Muito obrigado. Venha ser aprovado. Valeu, bora vencer! Valeu, obrigado.